Janeiro Branco é um convite coletivo. Falar de saúde mental sem tabu, sem culpa, sem romantização do sofrimento. Mas quando a gente faz este recorte para as mulheres, a conversa ganha uma outra densidade. Porque muitas vezes o que nós chamamos de ansiedade, de cansaço ou de esgotamento nasce num mundo, num ambiente que exige da gente cada vez mais, nos oferece cada vez menos e que nos cobra o silêncio. E para essa conversa, eu recebo hoje uma mulher que une a escuta clínica, a visão institucional e o compromisso público. Eu sou Lu Rodrigues, esse é o podcast Mulheres Políticas e está comigo a Jennifer Mello, conselheira presidenta do Conselho Regional de Psicologia aqui do estado do Rio Grande do Sul. Jennifer, muito obrigada por ter aceitado o convite, fazer essa conversa tão importante aqui com a gente. Eu que agradeço, Lu, por nos ter também proporcionado estar aqui contigo, para a gente debater um assunto tão importante que é para as mulheres, né, e também para a sociedade. Como um todo, né? E eu vou começar fazendo uma contextualização. Quando a gente fala da psicologia, a gente pensa nessa escuta. Mas a Jennifer ocupa uma posição de gestão. A Jennifer é presidenta de um conselho. Onde é que esses caminhos se cruzaram? Onde é que esse ambiente, né, da psicologia até a gestão, como é que pintou isso para ti? Bom, então vou começar desde o início, né? Esse movimento e até a entrada no conselho como presidenta, né? Então, assumi o conselho fazem 4 meses, então ainda é muito recente, né? Essa construção, ela se deu nas enchentes. Então, trabalhei por 14 dias na linha de frente, lá no gasômetro, né? Trabalhei também na parte dos resgates, resgatando crianças atípicas, né? Então, iniciou lá esse movimento, né? Nunca pensei que estaria ocupando esse cargo, né? Esse lugar, mas confesso que, estando nele agora, eu abracei com tudo, né? Pretendo dar o meu melhor e acho que vou conseguir. Retomando, né? Então, eu iniciei lá nas enchentes, aí o nosso conselho, eu fiz um movimento com o nosso conselho, né? Em referente à anuidade, aí fui para as redes sociais, fiz abaixo-assinado, né? O abaixo-assinado deu mais de 7.000 assinaturas. Obviamente, eu sei que não era só aquilo que ia legitimar o que eu gostaria, que era congelar a anuidade ou baixar, enfim. Né? Então, o movimento aconteceu ali. Fiz isso enquanto inscrita do conselho, buscando... Isso, enquanto psicóloga, né? E aí, fui atrás desse movimento. E aí, eu fui, aí o conselho me notou, nós fomos, sentamos lá no conselho, eu quis entender melhor o porquê das coisas que ter acontecido. Tu nunca fez parte do conselho antes? Nunca. Era um universo totalmente diferente do meu. Apesar de, né, ser inscrita no conselho, né, mas nunca participei ativamente do conselho, né? Então, fui lá, fiz essa reunião, quis entender, né, porque alguns questionamentos e quis respostas. Convidei mais 2 colegas e nós fizemos essa reunião. Ok, né? Depois, ali, uns dias, eu fiquei sabendo que era ano eleitoral, que, né, nem passou na minha cabeça. E aí, lá por janeiro, fevereiro, disseram assim para mim, eu participava de um grupo, participo ainda, de um grupo da psicologia a nível Brasil, e aí o pessoal ficou lá, quem sabe tu monta uma chapa, eu voto em ti. E aquilo ficou na minha cabeça, mas, né, não quis ir para frente, assim, até que o atual presidente do Conselho de Santa Catarina me indicou para a chapa, né, que é o Movimento Avançar, enfim, que a chapa estava fazendo, era o primeiro movimento aqui no Rio Grande do Sul. Então, eu resolvi, né, entrar em contato. A Samantha, ela idealizou o Janeiro Branco, inclusive, né, uma mulher também bem envolvida na política. E aí ela me puxou, enfim, a gente foi conversando, e aí eu assumi a liderança do movimento aqui no Rio Grande do Sul, né, e aí eu fui para frente. E assim aconteceu. E aí, claro, né, chegou lá por agosto, a gente já estava esgotado, são quase metade de um ano em ano eleitoral, então é bem massacrante, é bem puxado, né? É um âmbito que eu nunca tinha pisado, né? Que é uma parte política, apesar de ser filha de político, né? Mas eu nunca quis, nunca me arrisquei aí para o lado político. Mas meu pai brinca comigo que isso está no sangue, né? Que em algum momento isso ia aparecer. Eu acho que foi isso. Conta para nós quem é teu pai, Jennifer. Então, o meu pai, hoje ele não mora em Porto Alegre, né? Ele mora no interior, mas meu pai foi vereador em Glorinha.
por um bom período, e até hoje é envolvido na política, né? Mas não diretamente, indiretamente. Então, ele sempre se deu, assim, desde os 15. Como é que era a tua relação com a política? Porque, às vezes, assim, não sou uma mulher, né, que participa de eleição, mas atuo dentro das campanhas. O que eu vejo, às vezes, é os filhos dizendo, puxa, lá vem a política roubar meu pai, roubar minha mãe, retirar, porque é pesado, é difícil, né, participar deste ambiente. Como é que foi para ti ser filha, né, olhar este pai que certamente teve as suas necessidades de sair da família, enfim, e hoje entrar nesse universo, assim? Sim. Para mim, eu acho que eu nunca me afetei tanto, sabe? Porque o meu pai sempre levou isso como naturalidade, nunca como uma pressão, como algo que todo mundo tinha que fazer parte daquele universo. Então, eu acho que isso para mim foi muito importante, até mesmo para querer estar aqui hoje. Claro. Né? Então, eu não sofri pressão, eu não sofri essa questão de que não, né? Eu sou política e todos têm que estar ali naquele momento, ou todos têm que fazer parte do mesmo partido político que o meu. E nunca foi assim, né? Nunca ocorreu isso, nunca teve essa exigência, né? Muito foi natural mesmo, assim. Eu acho que é por isso, assim, que hoje para mim não digo natural, porque ainda não é. Mas tá sendo bom, tá sendo importante para mim. Como é que tu tá vendo os desafios? Assim, quais são os principais desafios que hoje tu vê na presidência, né? Porque é um ambiente diferente, é um ambiente que tem as suas provocações, tem as suas necessidades, tem as suas causas, inclusive, né? Quais são os principais desafios hoje à frente do Conselho? Eu acho que o grande desafio é olhar para o sistema público, que é muito diferente do sistema privado. Né? Então, eu venho de um movimento privado, eu trabalhei há muitos anos numa grande empresa de recursos humanos, né? Atuava na região sul, cuidava de todas as vagas da região sul. Então, eu tinha uma visão muito da empresa em si. Então, quando eu caí no conselho e fui entender, hoje eu estou fazendo um MBA em gestão pública para entender melhor, né? Para mim me qualificar nesse lugar. Então, para eu entender melhor, foi muito difícil e ainda está sendo um pouco difícil, justamente porque, por exemplo, eu quero comprar uma jarra, não consigo, preciso fazer uma licitação, enfim, então há várias burocracias até chegar no que a gente quer e às vezes não é o que a gente quer. O tempo é diferente, o tempo é completamente diferente da área pública e da área privada, né? Então, esse é um dos desafios, né? Outro desafio é a questão que já os funcionários, né? E a nova gestão que entra. Então, tem todo esse desafio, todo esse trabalho com os funcionários que já estão lá há muitos anos. Quantos inscritos hoje a gente tem no Conselho? Em torno de 31 mil. É bastante gente. Bastante. E esse número tende a aumentar, porque agora estamos no momento de formatura, enfim. Então, o pessoal faz a inscrição no Conselho. Então, com certeza vai aumentar. Mas é em torno de 30, 31 mil. Perfeito. Eu queria entrar nessa pauta. O Janeiro Branco ele é uma grande provocação para a gente olhar para a saúde mental. E é um período que para a gente é extremamente importante, porque será que a gente não olhava para isso antes? A minha pergunta é, o que mudou em termos de sociedade? A gente está adoecendo mais ou a gente agora está parando para dizer, olha, tem problema aqui mesmo, a gente não via e agora a gente tem que olhar para isso? Eu acho que a parte da tecnologia ajudou muito, né, a gente olhar mais para a saúde mental. Né? Antes, não é que não existia, sempre existiu problemas, né, em questões de saúde mental. A questão é que antes, talvez, a saúde mental não era levada tão a sério como agora está acontecendo. E ainda a gente não está num cenário tão bom assim. Mas, com certeza, a gente já melhorou muito em relação à saúde mental. Né? Antigamente, era frescura, né? Não... dá um tapa que passa, né? Vai te aquietar. Vai lavar uma louça. Né? Vai brincar, enfim. Então, não era levado a sério, né? E hoje não. Hoje a gente já consegue entender que algumas famílias já conseguem olhar para o seu filho, já começam a entender, não, olha, alguma coisa está diferente aqui, ou a gente precisa mudar ali. Então, esse movimento, ele está acontecendo. E é positivamente. Porém, ainda não é num grande volume como a gente deseja, né? Que é realmente aquela questão da pessoa já entender que a saúde mental, ela vai ser pro resto da vida. Né? E se a gente não cuidar e não olhar para ela, isso talvez tende
a piorar. Aqui, a grande parte do nosso público é um público feminino, Presidenta. E uma das coisas que a gente discute muito são as sobrecargas, né, com relação ao trabalho. Hoje a gente sabe que a relação de trabalho doméstico, vou dizer assim, né, entre mulheres e homens, ela da semana é de 6 a 8 horas a mais. E isso causa algum sofrimento, né? Isso nos traz alguns sofrimentos. Sim. Hoje a gente fala muito mais sobre isso, se discute mais sobre isso, né? Como é que essa carga mental, como é que esse sintoma de que eu estou sofrendo um adoecimento por uma sobrecarga começa a aparecer, para a gente ficar mais atento com relação a isso? Isso é importante até a gente estar conversando aqui, porque a mulher, ela tende a ter uma dificuldade de admitir que está com sofrimento mental, né? Então, muito mais que talvez algumas vezes o homem, ele já, né? O homem tá gripado, já, a grande maioria já deita, não, eu tô sofrendo. E a mulher não, né? A mulher tem aquela coisa do, não, eu preciso dar conta, eu sou forte, eu sou mulher, eu sou mãe, né? Eu sou empresária e vamos lá. Então, muitas vezes a mulher não consegue entender os sintomas, né? Não consegue se auto-observar, se auto-cuidar em relação à saúde mental, né? E isso começa a aparecer quando a mulher está esgotada, né? Aquela coisa assim, hoje a minha semana foi terrível, né? E aí, minha semana foi terrível, mas eu não ligo para aquilo. Eu continuo fazendo as coisas, eu continuo passando por cima daquele cansaço. E aí eu vou de novo, até que chega um momento que esgota, né? E daí, esse momento, quando chega, é um momento muito difícil, porque não é uma questão que tu consegue ir cuidando. É um momento que realmente tu não consegue mais levantar, né? E aí, realmente, pesa bastante para a mulher, né? Perfeito. Na tua experiência, muitas vezes, vou trazer, né? O descanso feminino, ele está sempre na base da justificativa, né? A gente acaba justificando que a gente precisa descansar. Não é normalizada a necessidade do descanso. Para as mulheres parece um pouco mais difícil ainda. Como é que esse descanso entra no nosso dia a dia? Como é que tu percebe a necessidade disso durante a clínica também, ou nas discussões que vêm sendo feitas, né? Eu acho que o descanso, é como eu me percebo, por exemplo, né? Me colocando nessa situação, porque eu também sou mulher, né? E também canso, né? O descanso, ele vem justamente nessa escuta de si, né? Então, o tempo que eu tenho, às vezes, por exemplo, eu chego em casa, quando eu estou em atendimento, eu escuto muitas pessoas, né? Ao dia, assim. E aí eu divido entre a clínica e o conselho. Então, quando eu chego em casa, às vezes eu preciso do silêncio, né? E aí eu só chego em casa, tiro minhas coisas, às vezes eu vou deitar ou vou sentar e fico quieta, porque eu entendo que aquilo ali é importante para mim, né? Para eu poder né, dar uma aliviada, ok, tomo um banho e me reorganizo. Então, se a gente conseguir ter esses pequenos descansos, e a gente entende, o descanso ele não precisa ser de 1 hora, né? Mas ele pode ser um descanso de 20 minutos. 20 minutos pensando em nada, fazendo nada, né? Preferencialmente não mexendo no celular, porque o celular também mantém, né, a cabeça ativa. Então, se tu conseguir ficar quieta em 15, 20 minutos, isso também ajuda, né, a ter um descanso. Claro, não vai ser um descanso muito profundo, mas com certeza ajuda a renovar e a voltar a fazer o que precisa, né? E antes de seguir nessa conversa inspiradora com a Jennifer, que já está cheia de provocações, a gente quer fazer uma pausa rápida para valorizar quem apoia o Mulheres Políticas e torna possível esse espaço de trocas e visibilidade. Veja aí o vídeo do nosso patrocinador. O Rio Grande está enfrentando uma crise climática e baixo crescimento econômico e populacional. Por isso, em 2025, a Assembleia Legislativa realizou diversos encontros do Fórum Democrático para propor investimentos em sustentabilidade, tecnologia, infraestrutura e reindustrialização. Na Assembleia também fizemos a lição de casa, cuidando da natureza e do bem-estar dos gaúchos. Assembleia Legislativa. O crescimento sustentável é agora. Presidenta, a gente está cada vez mais machucada, cada vez mais preocupada, cada vez mais vulneráveis ao falar de violência contra a mulher, que é um tema que está super pesado, está super quente. A gente viu aí nos últimos dias, né, em menos de 30 dias, 10 feminicídios aqui no estado do Rio Grande do Sul, né? Como é que só que a gente sabe que a violência também, o feminicídio, ele é a pontinha desse iceberg, né? Essa violência, ela está acontecendo há muito mais tempo, né? Então, como é que a gente pode identificar os sinais psicológicos que aparecem nas mulheres
que vivem essas relações, essas situações de controle e que muitas vezes não buscam ajuda, né? Que sinais são esses? Aqui que a gente tem que ficar atento com relação a isso. Certo. Eu acho que os primeiros sinais é a mudança de comportamento, né? Esse sempre vai ser, acredito que o sinal mais gritante, assim, né? É quando a mulher muda o seu comportamento frente àquela relação, né? E isso muito vem do olhar também. Eu acho que a família entra muito nessa ajuda e que às vezes não enxerga ou não quer enxergar, dependendo da situação, né? Os amigos, enfim, a rede de apoio que aquela mulher tem, né? Por exemplo, a mulher era muito feliz, relacionamentos, e aí daqui a pouco entra num relacionamento, começa a mudar seu comportamento, não vai mais na casa dos pais ou amigos, não procura mais, vai se isolando, né? O cuidado das empresas também, né? Eu acho que a gente fala muito a mulher em âmbito familiar, né? Mas tem muito da empresa também, né? Então, mulheres que vivem pedindo atestados ou vivem machucadas, quebrei isso, quebrei aquilo, né? Ou chega no trabalho com alguma questão de roxo. Enfim, eu acho que também tem que ter esse olhar, né, nesse âmbito também. Então, a mulher, ela vai dando sinais assim, desta forma. Eu acho que a mulher é muito mais silenciosa, né, quando está sofrendo abuso. Então, a gente precisa, sim, olhar para isso, mas principalmente entender, ela é assim, né? A minha amiga, ela é desse comportamento, ela faz isso realmente, o que está acontecendo, né? E investigando isso junto com essa mulher, para entender. Muitas não vão falar por vergonha, né? E também tem a questão... Eu ia te perguntar sobre esse silenciamento, né? O que tu acha que nos provoca esse silenciamento, né? Por que é tão difícil para as mulheres falar sobre isso, né? Tem alguma orientação com relação a isso? Eu penso que tem muito do envolvimento e a cultura aonde essa mulher foi criada, enfim, né? Muitas mulheres que hoje são violentadas vêm de uma cultura familiar que a mulher não tem voz, né? A mulher só tem que fazer. Então, muito delas vem dessa cultura, né? Então, entra dentro de um relacionamento assim. Embora ela saiba que isso não é bom, não é normal, né? Mas ela não consegue sair dali, porque é justamente a grosso modo falando, é o âmbito que ela está acostumada. Querendo ou não, ela está acostumada a viver aquilo, aquela submissão. Então, isso vem desde a família, né? Desde lá quando tu é criada, a família, da mãe que o pai abusa, ou da mãe que o pai grita, bate, bebe, volta, né? E então, ela entende, embora sabendo... Esse é um ambiente normal, natural. Esse é um ambiente normaliza, né? Acaba normalizando. Então, quando eu vou ter um relacionamento, eu busco alguém parecido com o que eu tenho na minha casa. Infelizmente, né? Embora ela não queira, né, a gente diga assim, não, eu não quero uma pessoa igual foi meu pai, ou a pessoa que, enfim, abusou, né? Mas a gente acaba voltando nesse lugar. E isso, muitas vezes, não é tratado, né? Não é olhado. Então, por isso a importância de voltar, né, à questão da saúde mental, de entender que a mulher, sim, precisa, sim, né, cuidar dessa parte da saúde mental para que realmente não volte nesse lugar. Né? Então, a importância disso. Quebrar esse ciclo, ele parece muito difícil. É como se não tivesse uma porta de saída, né? Quando tu tá neste ambiente. Muitas vezes elas não veem isso aí. Aí a gente precisa, talvez, de outras ferramentas para resgate desta mulher, né? Para auxílio dessa mulher. E muitas voltam a esse relacionamento, voltam a essa situação. Por que isso tende a acontecer? Este retorno ao ambiente da violência? Justamente por isso, né? Isso é um lugar normal. É um lugar familiar, né? Então eu vou voltar para aquele lugar, porque querendo ou não, aquele lugar é um lugar que eu domino, entre aspas, né? Eu já sei o que vai acontecer, ele vai me bater, eu vou deitar, ele vai sair, e aí no outro dia eu vou ficar chateada, ele vai vir, vai me dar flores, vai me dar um perfume, sei lá, vai me levar para jantar, vai me dar um abraço, vai dizer que me ama e tá tudo bem, né? Então isso é muito familiar. Se a pessoa que sofre de abuso, ela não sofre de abuso agora, ela vem sofrendo desde a sua infância, né? Então, por isso que é difícil, mais difícil ainda sair desse lugar doentio, né? Porque é natural, né? Infelizmente. Então, a gente tentar romper isso é somente ela se olhando, e que é muito difícil, né? Porque se olhar, é olhar suas dores, é olhar sua família, é entender e é mexer com muitas coisas, né? Então, às vezes é muito mais difícil. Então, muitas preferem, né? Não acho que não é essa palavra de preferir, porque não é isso, né? Mas muitas ficam nesse lugar justamente por isso.
Né? E essa coisa de olhar para si, nós não fomos educadas a olhar para nós. Eu acho que nós estamos cada vez deixando de olhar para nós, por N questões, às vezes até o próprio ambiente, né, a tecnologia, enfim, a gente deixa de se conhecer, né? Quando é que a gente consegue fazer este caminho de volta? O que é necessário para que a gente comece a olhar mais para a gente? Os próprios momentos de pausa, né? Às vezes a gente nem sente que a gente está precisando fazer um momento de pausa. A gente entrou num automático das coisas, né? Que a gente precisa desligar de alguma forma, né? Sim. Quais são os caminhos, Jennifer? O que tu acha que é possível para a gente perceber isso? Da questão da pausa, né? Eu acho que essa parte de perceber que a gente está... De se olhar mesmo, sabe? De se conhecer mais, né? A gente não está muito convidado mais a se olhar, a se cuidar, né? Eu brinco com as minhas pacientes que muitas eu faço esse movimento, né? É de tentar estar sozinha, né? Então, eu posso tentar fazer um movimento de andar de bicicleta sozinha, eu posso ler um livro sozinha, tentar, na medida do possível, ir no cinema sozinha. Então, esses movimentos, esses pequenos movimentos que a gente faz, é um olhar que a gente está se analisando, está se olhando, está se cuidando, né? E está se percebendo em alguns lugares. Então, no momento que eu saio de bicicleta sozinha, eu consigo pensar na minha vida, eu consigo pensar no que eu estou fazendo, no meu trabalho, enfim, na rotina, na questão também amorosa, né? Então, ter esses momentos sozinho, acho que seria... é por aí, assim, né? Quando a gente consegue ter esses momentos, a gente consegue olhar para si. A gente estava falando da violência e eu deixei passar uma coisa que é importante, né? Porque quando a gente fala dos feminicídios e a gente fala só da violência física no final, talvez a gente deixe pequenas, acho que não existem pequenas violências, mas deixa as violências do cotidiano de fora. Durante a clínica, durante a tua trajetória, quais são as violências que não são essas, né, que a gente tende a mostrar mais, que aparecem mais e que às vezes a gente não se dá conta? Um silenciamento, né, algum outro movimento que a gente precise olhar um pouco melhor? A violência psicológica, né? A psicológica é aquela coisa de que, bom, tu não vai dar certo, tu não vai conseguir, né? Sempre com desdenho da sua parceira, né? Geralmente quando tu tá dentro de um relacionamento, até mesmo familiar, né? Não validar. Então, essa parte de tu trazer para essa mulher, né? Que tu não vai conseguir, ou que, enfim, isso não vai ser, tu não vai dar conta, tu não é inteligente, né? Acaba trazendo uma insegurança, né? Então, isso também é um tipo de violência psicológica. E eu vou te dizer mais, eu acho que a gente sofre muito mais violência psicológica, embora os números, infelizmente, né, de violência física cada vez mais está aumentando, né? Mas a violência psicológica, ela é silenciada, né? Em qualquer âmbito, né? Não precisa ser dentro de casa, não precisa estar dentro de um relacionamento, né? Basta eu estar na rua para sofrer essa violência psicológica, né? Principalmente com mulheres, que tem essa parte da sociedade, né? Que a gente vive machista, né? E aí é uma sociedade que olha para a mulher, mas não olha, né? Então eu vou lá, dou uma nublada ali, né? Dou uma pintada, mas eu não estou olhando de fato para isso, tanto que o feminicídio está aumentando, né? Se a gente, enquanto sociedade, olhasse mesmo para essas mulheres, a gente não estaria hoje nesses números, né? Cada vez mais alarmantes. E acho que isso também leva a uma coisa que é a mulher duvidar dela, né? Esse ambiente também faz com que a gente duvide da gente, tá? Tá ok, não é bem violência, ou talvez você esteja confusa, ou talvez eu esteja sensível demais, né? Isso. Isso também provoca esse ambiente da gente duvidar da gente mesmo. O que está faltando para a gente fortalecer as mulheres, né, dentro desse ambiente? Porque me parece que é um pouco isso, né? Quanto mais fortes nós estamos, ou quanto mais conscientes nós estamos sobre isso, nós conseguimos enfrentar isso de um outro olhar, né? Tem a parte que a gente precisa enfrentar mesmo indo para as ruas, né? E que esse movimento ele sempre vai ser importante, né? Para a gente poder ser olhada, e não nós mulheres estamos aqui, né? Mas tem a parte também que a gente precisa construir juntas, né? Não só a parte quando... Tu falou interessante porque tu falou em rede de apoio, enquanto olhar a mulher de fora, mas tem uma outra rede de apoio aí que talvez seja das mulheres, entre as mulheres, para fazer entre as mulheres e a sociedade, né? Isso afeta a todos nós, né? Claro. Não só as mulheres, né? Mas é isso, assim, não deixar pra gente ir pras ruas, né? Só quando morre
né? E que não é só... Mas só quando acontece algo muito... Uma barbárie muito grande, e aí a gente vai pra rua, né? Eu acho que a gente precisa reconstruir, né? Tijolinho por tijolinho, isso já está acontecendo, mas eu acho que a gente precisa, enquanto mulher mesmo que somos, cada vez mais nos unirmos nessa construção, para que lá na ponta, quando a gente chegue lá na ponta e tiver que ir para as ruas, a gente chegue muito mais fortalecida, né? Não somente com ódio, né? Muitas vezes com raiva mesmo do que vem acontecendo, mas que a gente consiga entender que nós enquanto mulheres, nós estamos construindo isso. Então, eu acho que esse é o movimento, e a gente já está fazendo isso, né? Mas eu acho que isso precisa intensificar. E até mesmo, e aí olhando também para os órgãos públicos, né? Eu, enquanto presidente do Conselho Regional de Psicologia, a gente olha muito para isso, né? Hoje a gente tem a Comissão de Direitos Humanos, dentro dela tem um núcleo que fala só sobre as mulheres, né? Sobre essa questão também racial, que é importante, que atravessa, né? Então, e que as empresas também possam fazer esse movimento, né? Não só nós, mas se a gente tiver o apoio dessa sociedade, eu acho que dá para construir algo bem importante e bem fortalecido. Perfeito. E quando nós falamos, então, de mulheres na liderança, assim como a Jennifer está trazendo, quando a gente fala de sociedade, a gente fala de democracia e a gente fala, assim, de futuro. E essas conversas só existem porque há instituições que acreditam no poder do diálogo para transformar as realidades. O Mulheres Políticas é viabilizado por quem apoia este compromisso. Agora, a palavra é de quem torna este espaço possível. O Rio Grande do Sul está passando por um momento decisivo. A crise climática e os baixos crescimentos econômicos e populacionais deixam as novas ideias e ações concretas para trás. Por isso, em 2025, a Assembleia Legislativa levou o Fórum Democrático a todas as regiões do Estado, reunindo vozes, debatendo soluções e apontando caminhos com investimento e sustentabilidade, tecnologia, infraestrutura e reindustrialização. Milhares de gaúchas e gaúchos participaram, mostrando que o futuro se constrói com diálogo e participação. Dentro da Assembleia, o compromisso também virou atitude, com economia de recurso, uso de energia renovável e redução de descartáveis. A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. O crescimento sustentável é agora. Jennifer, eu queria entrar numa pauta que eu acho assim, fundamental para a gente, que é a questão da percepção, da imagem, da autoimagem. As redes sociais não nos ajudam muito neste campo, porque a gente está acabando vendo cada vez mais, nos expondo cada vez mais a imagens manipuladas, filtros, que trazem uma ideia de um ideal quase inalcançável, né? Que impacto essa comparação com algo irreal causa na vida, principalmente, sobretudo, das mulheres, né? Acho que esse impacto, ela recai muito mais nas mulheres do que nos homens, né? Porque a mulher, ela tem uma exigência, e aí isso é cultural também, né? Então, a mulher tem que estar sempre perfeita, esperando o marido, e aí eu vou voltar lá, né? Muitos anos atrás, a mulher era tida como um troféu, né? Ou como alguém que precisava dar conta das coisas, então eu preciso estar sempre perfeita para esperar meu marido, né? Então, desde essa construção há muitos anos atrás, né, na minha bisavó, na minha avó, enfim, né, isso acontece. Então, com a tomada e a vinda da internet, da tecnologia, isso aumentou, mas aumentou de uma forma totalmente mais distorcida do que já era, né? Então, essa questão de se enfim, né, se auto-exigir, né, então a fulaninha lá tem o corpo tal, eu preciso do corpo tal, né, então isso também afeta, né, e aí traz a parte da insegurança, da depressão, muitas vezes um transtorno de ansiedade, né, porque eu não estou conseguindo atingir o que eu preciso estar perfeita, né, então isso vai acarretando a saúde mental, né, e cada vez mais, ao invés de eu conseguir sair daquele lugar, eu vou me isolando, né, eu vou ficando mais dentro de casa, ou muitas vezes quando sai totalmente, né, tapada, porque tem vergonha do corpo, porque não está conforme a sociedade acha bonito, né? Então, isso com certeza acarreta muito mais, assim, né, a questão da saúde mental da mulher.
E tem, por outro lado, também tem um certo culto à estética, né? Então, como é que a gente... ok, eu sei, autocuidado nos fortalece, é importante, mas como é que a gente diferencia esse autocuidado de uma autoexigência meio disfarçada, né? Nessa busca por um ideal estético que eu não consigo. Como é que eu diferencio isso? Onde é que, aqui acabou a parte saudável, agora a gente está num adoecimento nesse quando vira processo. Uma necessidade. Então, quando eu tenho necessidade, quando eu necessito de algo, aquilo ali é um alerta. Né? Então, quando eu tenho necessidade de virar igual aquele filtro bonito lá, que muito aconteceu, já até teve reportagens disso. Sim, as gurias levam a imagem com filtro pro médico, né? Então, olha só, eu quero ficar assim. Isso. Né? Então, ali já passou de um autocuidado. Autocuidado é, eu levanto de manhã, passo meu creme, faço uma rotina de exercícios, que isso é importante também, faz parte da saúde mental, né? Mas quando eu torno aquilo uma necessidade maior do que esse autocuidado, aí já virou mais... Esse é um alerta. E na clínica, o que as mulheres mais te procuram hoje? Qual é o tipo de adoecimento que mais está presente hoje na clínica? Transtorno de ansiedade generalizado é bastante, né? E tem a parte da depressão também, né? E aí eu misturo um pouco, assim, a clínica. Tem partes mais patológicas, né, que são bem mais de cunho de personalidade, mas a modo geral, assim, quando chegam ao tratamento psicológico, é por questões de ansiedade ou depressão ou insegurança que está associada, né, a essas questões. Então, chega na clínica assim, né, e obviamente a gente vai construindo isso ao longo do processo, né. O que mais está nos deixando ansiosas, nós mulheres? Eu acho que o tempo, sabe? O tempo é bom e ruim. A nossa relação com o tempo, né? Porque ele continua o mesmo, tá, gente? Ele não mudou. A nossa relação com ele é que muda, né? Ele não mudou. Mas a gente, justamente por viver numa era tecnológica, o tempo ele se tornou curto. Né? Então, o mesmo tempo que eu tinha antigamente, eu até brinquei esses dias com uma colega minha, a gente estava conversando, daí eu disse para ela, eu me lembro que quando eu era menor, né, eu era pequena, meia-noite para mim, meu Deus, já era alta madrugada. Né? Eu voltava das minhas atividades, chegava em casa, meia-noite né? Parecia que eu estava às 5 horas da manhã acordada, né? E hoje não, né? Hoje é meia-noite, já é meia-noite, ainda não fiz nada. E aí tu vai dormir 2 horas da manhã, normalizando isso, né? Então, eu acho que o tempo é uma questão que a gente precisa, eu acho que se autocuidar também, mas eu acho que se preservar também com esse tempo, né? Essa questão, a gente está sempre acelerado, né? Para mim o telefone é um grande acelerador. WhatsApp, então, tá? terminou WhatsApp, a vida. Assim, a empresa, o cliente te chamando em qualquer... Eu sei, existem regulamentações, sim, mas a vida real é a vida real, né? Acontece. Então, a própria... eu já tive momentos na minha vida onde o despertar, o plim, a notificação me causava um certo nervoso, assim. E aí a gente passa a ver o tempo realmente de uma forma muito distorcida. E nem é o que está acontecendo real na nossa vida, né? Às vezes a gente está numa sensação de aceleração e o teu dia continua igual. E a gente não faz essa separação. Eu tenho um filho de 3 anos, um pitoquinho, e agora eu consigo entender a passagem do tempo, porque eu tô vendo ele crescer. Mas, por outro lado, a maternidade, ela traz, e é aqui que eu queria te trazer, porque a maternidade, ela também mexe muito nessa percepção do tempo das coisas, porque é mais um trabalho, não me entendam mal, mas é mais uma carga, né, de atividades a ser feita ali. E a maternidade, hoje, ela é uma pauta também muito discutida pelas mulheres, não só sobre o desejo de maternar ou não, mas a convivência do maternar com o meu desejo de ter um trabalho, de obter sucesso, o cruzamento desses 2 mundos, né? Como é que as mulheres estão trazendo isso para a clínica hoje? Como é que se discute isso um pouco melhor, né, com relação à maternidade hoje? Eu tenho algumas pacientes que são mães, né? Uma delas também é mãe atípica, que aí o cuidado é o desafiador ainda maior, né? Tem um desafio maior aí. E a grande questão de maternar é a questão romântica, né? Antigamente, a mulher
engravidou, então a mulher fica no lar, era aquela coisa romantizada demais. Não que a maternidade ela não possa ser romântica, ela pode sim, eu acho que até deve, mas eu acho que precisa ter limite desse romantismo, né? Porque estar grávida já é um movimento muito difícil para a mulher. Né? Mexe com o corpo todo, mexe com as emoções, mexe com a insegurança, o emocional. Então, uma hora tu tá hiper feliz, outra hora tu tá chorando. Então, tu fica, né? Eu brinco divertidamente, né? Oscilando. Todos os botões apertados ao mesmo tempo. Adoro ansiedade, meu personagem preferido. Né? Então, uma hora tu tá hiper feliz, outra hora tu tá triste, e a mulher não consegue se entender nesse lugar, né? O que tá acontecendo comigo? Será que eu tô doente? Né? E que uma paciente veio para mim que tava grávida, enfim, hoje já tem, né? Já fez a gestação dela. E aí ela disse assim, será que eu tô ficando doente? Eu disse, não, tu tá simplesmente grávida. E a gravidez, ela tem disso, né? Ela não é uma coisa romântica, engravidei, né? Para os outros pode ser, mas para quem está ali naquele corpo não é assim. Essas idealizações, elas são péssimas. São péssimas. Aí vem uma exigência da sociedade também, né? Porque essa mulher tem que estar feliz por estar grávida. Se espera um comportamento dela que... Exato, ela tem que estar super feliz. Não é que ela não esteja feliz, mas ela também pode demonstrar que ela também tem fraquezas, que ela também está ruim, que ela também não está bem, e está tudo bem. Né? Então, eu acho que esse é o desafio também da mulher, né? Que quando fica grávida, assim. E aí é um desafio para si, porque não quer mostrar. E aí tem a parte da mulher, né? De novo, que a gente estava falando da resistência, de mostrar. A super mulher, dá conta de tudo, tá tudo bem. Exato. E aí não quer demonstrar que tá realmente ruim e tá tudo bem, né? E aí tem a parte da sociedade que quando a mulher diz, não tô legal. Não, tu tá grávida, tu tem que ficar feliz. Tu tá com um filhinho aí dentro. Não é assim, né? Então, essa parte é um grande desafio que vem bastante para mim na clínica, assim. A mulher conseguir entender que aquilo não é doença, né? Que aquela emoções vão oscilar, fazem parte dos hormônios, né? Que ela está vivendo, faz parte daquele momento e ela precisa normalizar isso, né? Não trazer patológico, né? Do lado patológico. Se a gente tivesse que escolher 3 pilares de proteção da saúde mental da mulher, né? Será que dá para a gente falar isso, né? Que poderia nos proteger de adoecermos mais? Conseguiríamos eleger aí esses 3 pilares de proteção? Eu não sei se daria para trazer como proteção. Tá. Né? Me ajuda. Mas eu acho como talvez uma atenção, né? Porque a proteção, se a gente coloca em 3 pilares, muitas vezes não faz sentido para algumas mulheres, porque não é aquilo que talvez está vivendo naquele momento. Perfeito. Então, acho que a gente trazer a palavra atenção, acho que seria talvez importante, né? E que caibaria nesse lugar. A parte dessa questão da saúde mental, ela não é uma receitinha de bolo, mas tem coisas que a gente consegue fazer, que é, né, a parte do exercício físico, isso também mexe com a mulher, isso é importantíssimo, né? Ter um momento para relaxar, e não é um momento assim, meu filho dormiu e eu vou sentar aqui no sofá, que a gente estava falando, né, sobre mãe, mas ela tem um momento de sair, de ter uma amiga, um amigo, um grupo de amigos, de sentar e conversar, sem ter, né, família, enfim, ter um momento que tu consiga se expressar, né, em grupo, em redes de amigos. Então, esse momento também ele faz parte da saúde mental, que é o momento que eu consigo falar, que eu consigo botar para fora algumas coisas, ou que simplesmente eu possa falar um monte de bobagem, que eu dou risada. Então, isso também faz bem, né? E é importante para a saúde mental, né? Que a gente muitas vezes esquece desse espaço, né? De socializar, enfim, de ter uma conversa com alguns amigos que confiam. E a terceira é realmente fazer terapia, né? Fazer a psicoterapia. Acho que isso é uma receita que tinha que já nascer ali, né? Ou dentro das escolas mesmo, né? Entendendo que a saúde mental, ela faz parte da saúde, né? Ela não é algo pro lado, não. Ela é junto, ela caminha junto contigo. Então, se o teu corpo tá maravilhoso e a tua saúde mental não tá boa, se tu tá ansiosa, se tu tá depressiva, ou se tem algo acontecendo na tua vida, não vai fazer diferença se tu tá malhado ou não. Né? E com relação a esses profissionais de saúde, né? Esses profissionais que atendem, quais são as principais pautas hoje, pelo menos aquelas que estão mais presentes no conselho hoje? Bom,
As pautas são muitas. Bastante. As principais. As principais. Então, hoje a nossa categoria, né, ela tem uma pauta muito importante que faz um tempo aí que está, inclusive, no Senado, que é 30 horas, né? 30 horas pro psicólogo, né, dentro do SUS, do SUAS, enfim, né, que isso é muito importante, porque cada vez mais os nossos profissionais e os psicólogos, né, estão adoecendo por isso, assim, né, porque a gente tem uma carga de trabalho muito grande, né, e dentro desses setores, né, desses equipamentos, ainda é maior, né, porque a gente trabalha com volumes. Então, ter uma carga reduzida é muito importante, né? Hoje a enfermagem ela já tem, né, 30 horas e a gente está lutando ainda, é uma luta nossa enquanto Conselho Federal, mas também regional aqui, acredito que outros conselhos também da psicologia, né, no estado. Então essa é uma das nossas lutas, é justamente isso, assim, né? Fica até destoa um pouco, né? Então eu estou trabalhando com saúde mental e não estou me cuidando, né? Então essa é uma grande luta que a gente está atrás, enfim, batalhando para que aconteça, né? É uma boa luta, é uma luta muito importante. Quando a gente quer ser atendido, a gente quer ser muito bem atendido. Exato. É importante que esse profissional esteja bem para que a gente possa ser bem atendido também nesse âmbito, né? Que conselho a gente poderia dizer para as mulheres, ou dar para as mulheres que estão, que a gente pode dizer assim, tô funcionando, né? Tô ok, tô ativa aqui, a minha vida tá funcionando, mas eu tô no modo sobrevivência, na verdade, né? Automático. Aquilo automático que a gente estava falando lá no começo. Que às vezes a gente se dá conta, né? Que a gente só tá girando, ok, dormiu, acordou, trabalhou, filho, volta de novo. Que conselho a gente dá para esse clique acontecer? Eu acho que é mudar um pouquinho a rotina, né? Eu acho que se a gente... Quando a gente entra no automático, o que é automático? Então, eu acordo, tomo café, vou para o trabalho, volto, tomo banho, janto e vou dormir. Acordo, tomo café, né? E se a gente conseguir inserir dentro desse automático. E aí vem muito também da questão de se dar conta, porque também não é fácil, né? Porque eu já tô inserida nesse sistema, né? Então, como que eu vou fazer isso? Aí, realmente, não tenho muita receita. É tu contigo mesmo, no sentido assim, não, preciso fazer alguma coisinha, né? Eu brinco, até tem uma paciente minha que ela é assim, né? Ela é ligada no 220, isso para ela, não, a gente precisa mudar essa realidade, né? Então, aos poucos, a gente vai mudando a tua rotina. Então, o que tu consegue inserir hoje na tua rotina, né? Aí ela, Jenny, eu consigo inserir um filme. Então, é isso, nós vamos botar um filme. Então, alguma hora da tua semana, tu vai parar para olhar um filme. Aí ela fez esse movimento com muito sacrifício, né? E aí ela conseguiu. Então, eu acho que é isso, assim, tu ir mudando aos pouquinhos, né? Nada, quando a gente muda rapidamente, a gente não muda e não cria raiz, né? Então, para a gente criar aquela raiz saudável, a gente precisa ir devagarinho, né? Sem pressa, sem, né, ficar pensando, não, mas eu tô fazendo isso, mas amanhã eu tenho que fazer isso e aquilo, não. Né? Ah, não tomo café, então toma café. Começa, então, não consigo comer de manhã, então faz um exercício. Uma vez na semana, eu vou tentar tomar meu café com calma de manhã. Ou vou tentar tomar café, porque tem mulheres que não, né? Enfim, não tomam café de manhã. Então, tenta fazer isso, né? Tenta mudar aos pouquinhos, né? E eu acho que isso que vai alterando. E ao longo da tua trajetória, teve algum caso que mexeu muito contigo? Teve vários. Teve vários, assim, né? Algum que tu possa dividir aqui com a gente? Porque, enfim, somos humanos, né? Sim, eu vou dividir um caso não, né? Mas eu vou dividir, eu trabalhei muito tempo com famílias atípicas, né? Então, eu trabalhei no método Denver. Então, eu ia o Denver, ele é um método humanizado, né? O Denver e o ABA, que hoje se trabalham com crianças atípicas, né? Que são os mais referência mesmo, é o ABA. Então, o Denver, ele faz um atendimento humanizado, ou seja, tu se desloca até a família e faz aquele atendimento com a criança, geralmente é 2 horas de atendimento com aquela criança, né? Que são atividades já programadas, enfim. E aí, são crianças atípicas, né? Eu acho que eu ter feito esse exercício na minha vida, na minha trajetória, mudou muito o meu olhar, né? Eu me coloquei nisso, justamente. Eu precisava, não, poderia dizer assim, não, vou ficar na minha clínica e tá tudo certo, né? Mas eu quis estar naquele lugar justamente
para eu aprender, assim, né? Então, acho que a batalha das famílias atípicas, ela é importantíssima, né? E justamente o que eu aprendi e levo para minha vida, inclusive disse esses dias, ontem mesmo eu estava conversando com a coordenadora geral, a Evelise, lá do conselho, eu disse para ela, existem guerras que a gente vai lutar e outras guerras que a gente não vai lutar. Isso muito eu aprendi com as famílias atípicas. Então, tem guerras que eu vou lutar e que vai valer a pena, e tem guerras que eu vou dizer que não. E está tudo bem. Né? Então, eu acho que isso foi uma grande lição e eu levo para a minha vida. Assim, né? Escolher o que eu quero lutar. Né? O que para mim vai realmente fazer sentido, embora vá provocar, vá fazer algum movimento, mas o que eu quero lutar, né? Então, eu aprendi muito isso, assim, com as famílias atípicas, né? Então, hoje, por exemplo, uma criança, para uma criança atípica ir para a praia, às vezes, dependendo da criança, é muito difícil. Tem N as questões sensoriais, a praia, enfim, né? Nós queremos lutar essa guerra, eu quero muito ir para a praia, ou eu posso abrir mão disso para essa criança não desregular, ou para essa criança entender melhor, e depois sim, eu ir para a praia no tempo dela, né? Então é isso, eu aprendi isso, assim. E tem outras também, né? Enfim, vários casos importantes, assim. A gente está chegando no finalzinho, e eu sei que a Jennifer inspira muitas mulheres. Quem são as mulheres que inspiram a Jennifer? A minha mãe, né? Que é importante, a minha mãe é funcionária pública, então, desde sempre criou eu e minha irmã. Meus pais são separados, né? Desde sempre. Então, para mim, sempre foi muito importante, assim, essa referência, né? Uma mãe que criou 2 filhas, mulheres, né? Que teve, enfim, né? Agora ela é aposentada, mas era funcionária pública, né? Então, tinha que trabalhar, ficava eu e minha irmã. Então, eu acho que vem a inspiração e a minha família em si, né? Eu venho de uma família grande, né? Uma família materna grande, paterna menor, mas materna, minha avó tinha 10, talvez, filhos. Era uma família gigantesca, né? O meu avô, ele era, na época, coronel dos bombeiros, hoje ele é falecido. Então, ele viajava naquela época, né? E a minha avó e aí tem muito esse atravessamento também, assim, né, na história. Meu avô era uma pessoa branca e minha avó era uma pessoa negra. Então, isso também teve bastante, né, acho que desafios, né? Acho que essa é a palavra. Então, eu venho de uma família de mulheres, né? Eu só tenho 2 tios e o resto é tudo 3 tios e o resto são mulheres que sempre tiveram à frente, enfim, do seu bel prazer, de buscar, de batalhar. A minha avó também, naquela época, né, sofreu muitos preconceitos, enfim, que existiam. A minha bisa era uma mulher escrava, então tem todo... Eu venho de uma família que de mulheres fortes. De mulheres fortes. Pra caramba. Eu considero. Muito bom. Que bonito fazer esse recorte, né? Eu acho... toda vez que a gente vem de um ambiente onde as mulheres compreendem ou às vezes precisam, né, se posicionar de uma forma diferente, a gente também vem mais fortalecido, né? Sim. Graças. Salve aquelas que nos precederam aí. Né? É importante isso, porque o fato da gente estar aqui conversando hoje é porque muitas mulheres enfrentaram muitas batalhas antes, né, para que a gente pudesse fazer isso. E eu tô chegando aqui no finalzinho, eu quero agradecer muito a tua companhia. Se algo do que a gente trouxe aqui mexeu contigo e tu acha que pode ser interessante, compartilhe. Vai ser importante para o canal também. Se quiser conversar conosco, pode acionar pelos canais formais, que aí a gente tem o site mulherespoliticas.com.br, onde tem bastante conteúdo disponível. Pelo nosso e-mail, se quiser conversar com a gente, fale@mulherespoliticas.com.br. Quero agradecer mais uma vez a nossa convidada, que foi muito gentil em dividir a tua trajetória, falar um pouco com a gente desse assunto tão importante que é a saúde mental, que a gente precisa estar atento. Jennifer, muito obrigada. Deixo a câmera aberta se quiser deixar uma mensagem final para a nossa audiência. Então, quero agradecer, né, por essa oportunidade. Eu acho que nada é por acaso, então se eu estou aqui hoje é porque a gente precisava estar aqui conversando sobre isso, né? Então isso é importante para mim também, né? E também quero deixar aberto as portas do conselho, né? Se precisar do conselho para uma conversa novamente. A gente tem comissões que trabalham, né, diversas áreas dentro do setor da saúde mental. Então, fica à disposição também enquanto conselho. Muito Te obrigada. agradeço novamente. Muito obrigada. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, um grande abraço e até a próxima.